Meus irmãos, eu quero lembrar que esta já é a terceira mensagem só neste mandamento, e nós julgamos que era necessário, por uma série de questões e até polêmicas que cercam o mandamento. E eu quero iniciar relembrando os princípios aprendidos sobre ele, que vimos até aqui. Nós não vamos traçar uma argumentação, as mensagens estão no YouTube disponíveis, tanto a primeira como a segunda. É muito bom que você revise, e se você está ouvindo pela primeira vez, você pode acessar o nosso canal na terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Lá tem Lembra-te do Dia de Descanso, a parte 1 e 2, e nós temos a parte 3. Mas eu quero apenas relembrar alguns princípios aprendidos sobre este mandamento com base neste texto e nas demais escrituras. Primeiro deles, o quarto mandamento é uma ordenança da criação. Ele foi estabelecido antes da lei mosaica, conforme está escrito em Gênesis 2, versos 2 e 3. E por isso, em segundo lugar, aprendemos que nós temos nesse mandamento um modelo de trabalho e descanso para toda a criação, um modelo pelo qual o homem deveria executar o mandato cultural, o seu mandato de administrar o reino da criação como corregente de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que neste mandamento Deus nos ordena também que trabalhemos. Ele começa dizendo 6 dias antes. Na verdade, ele começa dizendo, lembra-te do dia do descanso para o santificar, mas logo em seguida ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus é favorável, Deus se agrada do nosso trabalho, ele é parte do nosso mandato cultural. Em quarto lugar, nós aprendemos também que o sábado, ou dia de descanso, é uma dádiva do Senhor aos filhos dos homens, e especialmente ao seu povo. Nós vimos isto com base especialmente em Êxodo 16, 22 a 30, onde num desses versículos Deus diz, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso nós devemos tê-lo como um presente. Em quinto lugar, nós também vimos que este é um memorial de descanso, do descanso ou pausa que Deus fez depois de sua grande obra criadora e de sua grande obra redentora. Enquanto em Êxodo 20, verso 8, a palavra, o Senhor Deus justifica o mandamento, relembrando a criação, porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, e ao 7º descansou. O Senhor abençoou o dia de sábado, ou o dia de descanso, e o santificou. Por isso você deve celebrar esse dia. No caso de Deuteronômio, um outro fato é ordenado que lembremos, que está em Deuteronômio 5:15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então, é um dia para celebrar, é um memorial, tanto da obra criadora, como da obra redentora, já aqui, pela primeira vez manifestada na vida do povo de Deus, através da libertação do Egito. Em sexto lugar, nós vimos ainda que o dia do Senhor é um modelo pelo qual o Senhor Deus deve ser cultuado como Criador. Ele é um dia para descanso, para memória e para adoração. Tu te lembrarás, lembra-te, é um memorial. E em sétimo lugar, nós vimos também que nós devemos, quanto a este mandamento, evitar 2 extremos. O primeiro extremo é guardarmos o sábado nos moldes da velha aliança, quando há passagens que testemunham a revogação do 7º dia como padrão de regulamentação do descanso. Nós citamos Gálatas 4, versos 10 e 11, e Colossenses 2, verso 16. E o segundo extremo é não guardar dia nenhum, alegando que todo dia é dia do Senhor. Nós falamos que um israelita, mesmo na velha aliança, jamais negaria que todo dia é dia do Senhor. No entanto, ele entendia que aquele dia, no caso da velha aliança, o 7º dia era um dia especial de descanso. Em oitavo lugar, nós vimos que o sábado é um modelo pactual da história da redenção, e é aqui que se baseia a mudança de dia, do dia de descanso, do 7º para o 1º dia da semana. Nós vimos que no Velho Testamento o sábado apontava, por um lado, para a criação, para a libertação de Israel, mas apontava também para o futuro, quando o povo de Deus entraria no seu descanso, que é tipificado na terra da promessa, porém que é cumprido plenamente em Cristo. Deus se refere em Deuteronômio 12, versos 9 e 10,
a peregrinação de Israel como uma peregrinação rumo ao descanso, e nós vimos na última mensagem como o autor de Hebreus ensina essa verdade, e em Hebreus 4, versos 8 e 9, ele ressalta que resta ainda um repouso para o povo de Deus, e a palavra repouso ali é a palavra sabatismos, que diz respeito ao sábado. Então nós concluímos que a partir da ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ambos eventos redentores acontecidos no primeiro dia da semana, nós temos um novo padrão para a observância do mandamento, mostrando pelo menos 3 passagens do Novo Testamento que nos apontam o costume dos cristãos de se reunirem no domingo. Nós falamos de Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, e Apocalipse 1, 10, onde João diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor, e ele usa este termo, certamente referindo-se ao dia em que Jesus ressuscitou. E eu mostrei também, meus irmãos, ainda com farta evidência histórica, extra-bíblica, que a tradição cristã, que não deve ser menosprezada, já praticava a guarda do domingo antes da era constantiniana. Isto é importante porque aqueles que se contrapõem ao domingo como dia do Senhor, dizem que isso foi uma invenção de Constantino. Eu mostrei uma farta documentação bem anterior a Constantino, e que mostra que os cristãos se reuniam, desde o final já do primeiro século, eles se reuniam no dia do Senhor para cultuar. E eu citei e quero citar de novo o Palmer Robertson, que mostra a lógica dessa mudança. Ele diz: o crente não trabalha primeiros 6 dias, olhando com esperança em direção ao descanso. Isso acontecia na velha aliança. Ao contrário, o crente da nova aliança começa a semana regozijando-se no descanso já cumprido pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. E então entra alegremente nos 6 dias de trabalho. E eu citei ainda, para terminar essa introdução, a nossa confissão de fé, que é também um parâmetro interpretativo. No seu capítulo 21, verso 7, ela assim interpreta o 4º mandamento, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens em todos os séculos. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, ou seja, um descanso, santificado por Ele, desde o princípio do mundo. Até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. E eu concluí, meus irmãos, ressaltando, isso é um ponto importante, que o dia do Senhor deve ser visto como mais do que uma obrigação. O dia do Senhor é um dia de deleite. O dia do Senhor deve ser uma expressão da nossa alegria em nosso Deus como nosso Criador. Deve ser este dia uma expressão da nossa confiança no nosso Deus como nosso provedor. Nós não precisamos trabalhar este dia. E deve ser também uma expressão de nossa segurança em Deus como nosso libertador, porque Ele nos libertou dos nossos pecados e da ira vindoura em Cristo Jesus. Então, o dia do Senhor é um dia para olharmos para trás, para o Éden, onde o homem desfrutava do pleno descanso, olharmos para a morte e ressurreição de Jesus, pela qual nós recebemos o acesso ao descanso de Deus, e olharmos para o futuro, para os novos céus e nova terra, onde na presença de Deus e do seu Cristo nós desfrutaremos o eterno descanso. Então, o dia do Senhor, é preciso que você entenda que ele é um dia para descansarmos na obra consumada de Cristo. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. E a questão, meus irmãos, que normalmente nos preocupa, é como nós devemos guardar esse 4º mandamento hoje. Que atividades são proibidas e que atividades são ordenadas? Como saber se estamos guardando o dia do Senhor corretamente? Isto nos leva ao tema de hoje. Eu trouxe como título: Como aproveitar o dia do Senhor. É o 4º mandamento, parte 3. Como aproveitar o dia do Senhor. Em primeiro lugar, eu começo chamando a sua atenção para esse título: Como aproveitar o dia do Senhor.
O termo aproveitar aqui, meus irmãos, é proposital, porque eu quero chamar a sua atenção para esse dia como uma dádiva, antes do que um dever. Nós temos uma mente naturalmente legalista. Nós tendemos, por causa da pecaminosidade do nosso coração, a um de dois extremos. Ou nós nos tornamos antinomistas, quer dizer, totalmente contrários à lei, ou nós nos tornamos legalistas, procurando estabelecer uma justiça própria pelo cumprimento da lei. E para evitar isso, nós precisamos entender, antes de tudo, que esse é um dia de deleite. E saber disso nos leva a tratá-lo, nos livra de tratá-lo de maneira legalista, citando aquela lista de faça, não faça, mais preocupados com os atos externos do que com a motivação interior. Esse foi o erro dos escribas e fariseus na época de Jesus, que criaram cerca de 39 regras, que a princípio eu acredito que eram conselhos, mas que depois se tornaram praticamente leis, com relação ao que se podia ou não se podia fazer no sábado, esquecendo-se, negligenciando que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, como Jesus fala em Marcos 2:27, confrontando a tradição farisaica. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, devemos admitir que, como em todas as outras questões éticas, há um ponto a partir do qual o nosso modo particular de guardarmos o mandamento se torna uma questão de consciência. Os nossos mestres não concordam em tudo, nos detalhes, quanto a como devemos guardar o dia do Senhor. E neste caso devemos seguir o que diz a Escritura em Romanos. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Mas isto, por outro lado, não significa relativizar o mandamento. Não é que você vai guardar do seu jeito. Há certas verdades muito claras sobre como devemos praticá-lo. Mas a primeira verdade, o primeiro princípio que eu quero trazer para você é esta: você deve considerar o dia do Senhor como um dia para ser desfrutado. Não um dia de prisão, como faziam dele os escribas, mas um dia de liberdade. Este é o primeiro ponto, antes do que entender o que você deve ou não deve fazer. Em segundo lugar, já vimos que o dia do Senhor é um dia de descanso, memória e devoção. Então aqui nós já temos o que devemos fazer nesse dia: descansar, celebrar e adorar. Isso é muito claro e todos os nossos mestres concordam nesse ponto. Então é um dia para descansar, é um dia para celebrar, memória lembra de celebração, e é um dia para devoção. No que diz respeito ao descanso, eu relembro aqui o que o Senhor prescreve em Êxodo 23:12, se você quiser abrir. Lá há um detalhamento da guarda positiva desse mandamento. Nós já vimos isso numa mensagem anterior, mas eu estou trazendo aqui para a nossa aplicação prática. Em Êxodo 23:12 está escrito: 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da escrava e estrangeiro se revigorem. Eu quero chamar a sua atenção para 3 verbos usados aqui. O verbo descanse, a segunda vez que tem o verbo descanse é um outro verbo, e o verbo se revigorem. Eu acho que na tradução atualizada está que tomem alento. Veja, essa primeira palavra descanse traz a ideia de uma pausa. Então, para que você tenha uma pausa do seu trabalho. Então você já sabe que no dia do Senhor você tem que fazer uma pausa do seu trabalho. Mas ele diz para que o seu animal, aquele que é força de trabalho, até ele precisa descansar. E a palavra aqui para descanso, a segunda palavra, ela traduz um verbo que significa quietar-se, deitar-se no pasto. Então não era só que o boi ia simplesmente deitar-se e dormir, ele ia deleitar-se no pasto, ele ia deitar-se no frescor da relva, ele iria comer o capim, ruminar o capim e ter um dia como que de conforto, de deleite, de consolo do seu trabalho.
Então, a ideia aqui é para que eu descanse e para que eu tenha deleite, para que eu tenha conforto. É o mesmo que a Bíblia diz em Salmo 23, que o Senhor me faz deitar em verdes pastos. Mas ele diz que para que também o filho da escrava, mesmo o escravo e o estrangeiro, tomem alento. E aqui a palavra traz a ideia de tomar fôlego, fazer reviver a alma. O verbo é da mesma raiz da palavra alma, no hebraico. Então a ideia é, esse é um dia para você parar o seu trabalho, é um dia para você ter um momento de descanso, de deleite e tomar fôlego, refrigério. Por outro lado, não há ociosidade. Então, Deus não está falando de ociosidade. Nós não devemos confundir descanso com ociosidade. Ociosidade é quando você fica com a mente vazia, apenas se ocupando de irrelevâncias. Não, esse é um descanso programado e um descanso pensado. Esse não é um dia para nós perdermos tempo com irrelevância. Nós falamos que é um dia de descanso e de memória. Lembra-te, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, nós temos essa palavra lembra-te. Então é um dia de meditação nas obras do Senhor. Você tem mais uma dica aí. Então é um dia para você descansar, mas esse dia que você descansa, você não fica só de papo para o ar ou passando o seu celularzinho naquelas irrelevâncias, quando não é coisa pior. É um dia para você se lembrar dos feitos de Deus, da criação, da obra da providência, da redenção, da obra redentora de Cristo. Lembra-te, é um dia de meditação e, consequentemente, de adoração. É isso que significa santificar. Você tem que santificar. Santificar é separar o dia do uso comum e consagrar esse dia ao Senhor. Ele diz, este é o sábado do Senhor teu Deus. É por isso que nós usamos o termo dia do Senhor. Então é um dia para descanso, memória e adoração. Essa palavra lembra-te, ela é a mesma palavra, ela tem a mesma raiz da palavra memorial, lá em Êxodo 12, verso 14, quando o Senhor institui a Páscoa para ser celebrada, ele diz em Êxodo 12, 14, este dia vos será por memorial. A palavra aqui é a forma substantiva do verbo lembrar-se. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando ele diz lembra-te, celebra esse dia. É uma festa, irmãos. É um dia de festa o dia do Senhor. Então, já fica claro para nós. Em terceiro lugar, o próprio mandamento nos traz alguns princípios gerais de como podemos celebrar esse dia de descanso. E o primeiro deles é simples. E aqui vem o terceiro conselho. Na verdade, eu dei mais de um no segundo, né? No dia do Senhor, devemos cessar nossos labores semanais ou nossos labores temporais. E, portanto, nós devemos organizar nossa semana de um modo que nós possamos reservar esse dia como um dia de descanso. Veja o que Deus diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, tudo que você tem para fazer, dos teus trabalhos temporais, do que diz respeito ao sustento, você vai fazer em 6 dias. Está claro para os irmãos? Mas o sétimo não é um dia para você dedicar ao seu sustento, aos seus interesses. É um dia para você descansar no Senhor. Este é o ponto. Em outras passagens, nós vemos as repreensões do Senhor e que tipo de trabalho, por exemplo, era proibido. E eu vou apenas citar algumas passagens e mencioná-las. Você que está anotando pode anotá-las, depois você lê em casa. Em Êxodo 16, 29, nós já vimos isto lá atrás, numa mensagem anterior. O Senhor recomendou aos filhos de Israel que não saíssem para recolher o maná. No 6º dia, eles não deveriam colher para 2 dias, eles deveriam colher só a porção daquele dia, aprendendo a confiar no Senhor dia após dia. Mas no 6º dia era o único dia que eles deveriam
recolher dobrado. E ao recolher dobrado, eles guardariam para outro dia. E não deu bichos nem cheirava mal. O Senhor lhes disse que deveriam descansar dessa atividade extrativista. Olha só que interessante. É uma atividade extrativista. Eles vão pegar um pozinho que tem, um grão sobre a terra, e vão usá-lo e transformá-lo em pão e em bolo. Então, já em Êxodo 34, 21, o Senhor diz ao povo de Israel que eles devem descansar das atividades agrícolas e os proíbe de arar e de colher. Está lá, Êxodo 34, 21. Em Êxodo 35, verso 3, o Senhor proíbe os israelitas de acenderem fogo em suas casas, porque o fogo era usado também no trabalho, mesmo doméstico. E em Neemias capítulo 13, de 15 até o 21, esse eu quero ler. Lá Neemias repreende a ameaça, e ameaça até aqueles que praticavam comércio no dia de sábado. Ele narra assim, Neemias 13, 15 a 21. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, atividade agrícola, e também fabricando vinho, né? E traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por vender alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E olha o que fazem os comerciantes. E determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, passando a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Ele era governador. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Está claro aqui? Eu acho que está claro para os irmãos. Em Jeremias ainda, capítulo 17, versos 21, 24 e 27. Apenas para você anotar. Jeremias 17, versos 21, 24 e 27. O Senhor repreende o povo por realizar trabalho de transporte e carreto no dia do Senhor. E nós vemos então, meus irmãos, com esses exemplos, nós vemos que no dia do Senhor devemos cessar todo o trabalho, seja extrativista, agrícola, comercial, doméstico ou de outros serviços, exceto aquilo que é óbvio é essencial. Você pode limpar bem a casa no sábado para você não ter que fazer no domingo. E sim, você precisa fazer comida no domingo. Não é problema. Você pode também fazer algo no sábado para só colocar no forno no domingo. Você pode organizar o seu dia para que você tire melhor proveito. Você pode também fazer um almoço no domingo e chamar os irmãos e ter um momento de comunhão, porque dia do Senhor é dia de comunhão, e conversar um pouco sobre aquilo que ouvimos no sermão de domingo de manhã. São várias as formas, mas você precisa entender que aqui deve ficar claro que nós devemos cessar o nosso trabalho, incluindo o estudo. Incluindo o estudo, porque tudo que é relacionado às nossas atividades profissionais e domésticas, sobretudo as que dizem respeito a angariar o meu sustento, as mesmas que nós cessamos normalmente quando de férias. Você quer trabalhar quando está de férias? Não. Não vou atender, não. Eu não vou atender ninguém, porque agora eu estou na praia. Agora eu estou, curtindo. Agora eu estou lá na cachoeira. Não vou atender nada. Mas quando é no dia do Senhor, ai meu Deus, fulano vai ligar. Que incoerência é essa? Você mesmo tem uma noção de descanso onde você para tudo. Ou não é? Quando você quer descansar, você diz:
Não vou nem ligar celular. Não é isso? Faça isso no dia do Senhor. Aplique o que você faz quando é do seu interesse ao dia do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender. Lá em Isaías 58, 13 e 14, nós temos uma instrução que também nos esclarece. Um princípio importante que nos ajuda a entender a prática do descanso. Assim está escrito: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Olha a consequência, olha o resultado. Deixa de fazer o que é do teu interesse, o que é aquela tua preocupação que te consome o dia. Deixa de fazer isso, cessa isso. Ele diz: eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, meus irmãos, eu acho que ficou claro que o dia do Senhor é um dia para deixarmos de lado nossos próprios interesses e preocupações quanto às nossas atividades temporais. Em quarto lugar, não apenas o corpo, mas também a mente deve descansar das preocupações e atividades do dia a dia. Não apenas o corpo, mas também a mente deve descansar. Irmãos, isso é importante porque é muito comum nós nos concentrarmos nas atividades externas. Você pode passar o dia do Senhor sem fazer nada, amanhã eu tenho que... Ah, meu Deus, amanhã eu ainda tenho que pagar aquele boleto. Ah, Jesus, a conta está meio negativa, como é que eu vou fazer? Ai, depois da manhã eu ainda tenho que levar o menino no médico. Ai, depois da manhã eu preciso providenciar. Não está descansando. O teu coração não está descansando. Ele está fazendo aquilo que Jesus proibiu em qualquer circunstância. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Este é um dia para você praticar isto. Se você consegue praticar isto nesse dia, você vai ser muito mais apto a praticar nos demais dias. É importante porque é possível você cessar suas atividades, mas ainda continuar com seu coração ocupado nelas. É como Amós denuncia em Amós, capítulo 8, versículos 5 a 7, Amós 8, 5 a 7. O Senhor denuncia os comerciantes que, por sua avareza e desonestidade, quebravam o quarto mandamento. Eu quero chamar a atenção especialmente para a motivação deles. Olha o que diz: ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Mesmo que os seus planos não incluam a extorsão, maquinar a extorsão, como é o caso do nosso texto, você ainda pode ser culpado de passar o dia do Senhor atolado em preocupações para o dia de amanhã. Como é que eu vou fazer isso amanhã? Você vem para o culto pensando: amanhã está errado, irmão. Você tem que vir para o culto pensando no culto. Você vai para o concurso pensando o que vai fazer amanhã? Quem aqui vai para o concurso dizendo: ah, meu Deus, amanhã eu preciso resolver esse problema? Ninguém! Você no sábado, se é concurso no domingo, no sábado você se prepara mais para o concurso do que para o dia do Senhor, quando não tem concurso. Você estuda, você conversa com os colegas, seu assunto é só aquilo. E você vai, eu preciso lembrar, repassando algumas coisas, deixa eu ver se a caneta está aqui, se está tudo aqui, na minha bolsa. Não é assim? Por que no dia do Senhor a gente faz diferente? Você vai assistir um jogo? Ah, não, olha, vou fazer tudo que tem que fazer, porque na hora do meu jogo, ninguém pode me perturbar, a mulher não pode dar um pio, porque eu estou concentrado. Irmãos, quem é o nosso amor? Primeiro amor? É uma questão simples. Nós precisamos entender que o nosso coração
precisa estar concentrado no que fazemos esse dia. Em quinto e último lugar, o dia do Senhor é um dia de comunhão com o seu povo, em adoração coletiva. A gente já viu isso em termos gerais: descanso, memória e devoção. Mas essa devoção é sobretudo coletiva. Sim, você vai fazer seu devocional, seu culto doméstico, mas a adoração coletiva deve ter prioridade. Já vimos que o verbo lembrar inclui a ideia de celebrar. E sobre isso, o nosso breve catecismo, em sua resposta à pergunta 60, diz: deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Eu falei em último lugar, mas tem um último princípio ainda, me desculpem, é que o dia do Senhor é um dia para fazer o bem, salvar a vida e exercer misericórdia. Isso é importante. O dia do Senhor também é um dia para fazer o bem, salvar a vida e exercer misericórdia. Você não pode ver um necessitado e você ter a oportunidade de ajudar. Não vou lhe ajudar porque hoje é o dia do Senhor. Um irmão tem um problema, uma emergência, uma questão de saúde ou de segurança, uma questão de necessidade de primeira ordem. Não vou lhe ajudar não, irmão, eu vou ficar aqui porque é o dia... Não. É um dia para fazer o bem. Ora, em Marcos 3, de 1 a 6, nosso Senhor cura um homem em dia de sábado, instruindo que é lícito fazer o bem nesse dia. Aliás, ele desafia os fariseus: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Em Lucas 13, de 10 a 17, ele cura uma mulher encurvada, ensinando que o sábado era um dia de libertação do cativeiro. Logo, o dia do Senhor é um dia de trabalho espiritual. Você pode aproveitar esse dia, por exemplo, para visitar um enfermo ou para evangelizar. Falo sobretudo aqueles que não podem fazê-lo em dia de semana. Esses são trabalhos eventuais que ocorrem conforme a necessidade, mas certamente é um dia para você adorar. Eu creio, meus irmãos, concluindo, que temos suficiente instrução para que tenhamos um proveitoso dia do Senhor. Contudo, eu quero trazer algumas breves sugestões sobre como você pode tirar melhor proveito desse dia. Lembre-se, são sugestões, não são regras absolutas. Você pode encontrar maneiras melhores do que as que eu sugiro aqui. O mais importante é que você entenda o princípio. Eu quero trazer rapidamente 5 conselhos. Primeiro, organize sua semana tendo em vista esse dia especial. Organize sua semana tendo em vista esse dia especial. Não espere chegar, hoje é domingo. Aí você acordou lá afogueado, né? Foi dormir 2 horas da manhã vendo porcaria na internet, fofocas. E aí você acorda meio zonzo, né? Aí chega aqui, o pessoal começa a cantar e louvar a Deus, cantarei para sempre, né? Aí você fica em coma aí, parece que está na playlist do Spotify. Não. Os louvores da igreja não são playlist do Spotify, é para cantar. A Bíblia diz: cantai ao Senhor, entoai novo cântico. É para cantar, irmãos. É um dia para celebrarmos a Deus. Então organize toda a sua semana. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Organize, agende sua semana de um modo que quando chegar no sábado não tem mais nada. Segundo, prepare-se com antecedência para esse dia. Desvencilhe-se das preocupações do dia a dia. Comece no sábado, como você começa quando vai fazer o concurso. Ou quando você está programando, né? Algo especial. Ore pelo culto. Revise as mensagens e lições do domingo anterior. Procure dormir mais cedo no sábado para não começar o dia do Senhor cansado. Terceiro, não confunda descanso com ociosidade. Como aconselha Kevin DeYoung, domingo é o dia que o Senhor deu para cuidar da sua alma. No domingo você pode fazer coisas boas que estava querendo fazer. Você pode ler um livro cristão, gastar tempo em sua Bíblia, orar, cantar com seus filhos e sim, tirar uma soneca. Evite as redes sociais, querido. Principalmente você que é viciado. Tire um jejum de redes sociais. Elas enchem a sua mente de irrelevâncias, entulhando seu coração. Como é que você quer que a adoração flua? Em quarto lugar, adore a Deus de maneira vigorosa. Não se deixe distrair no culto. Não seja um mero espectador.
cante com o povo de Deus, leia com o povo de Deus, ore com o povo de Deus, induza o seu coração a se focar na mensagem da palavra de Deus, procurando ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer pela exposição da palavra. E quinto e último, descanse na obra consumada de Cristo, que Ele proporcionou esse dia de antecipação do grande dia do Senhor, quando nós estaremos para sempre na sua presença, celebrando o descanso eterno. Traga isto ao seu coração. Um dia nós estaremos para sempre adorando o nosso Deus e ao seu Cristo. Descanse nessa obra redentora. Quanto mais você descansar, mais você terá liberdade para descansar no dia do Senhor. Tu és bem-vindo aqui.